Estamos de volta aqui com o nosso show da tarde. Eu me chamo Janete Kisser. Eu sou terapeuta holística e trabalho na área de constelações familiares, alquimia da consciência e muito mais para poder ajudar você a encontrar recursos e benefícios para a sua vida. E por falar em recursos e benefícios, estamos aqui com uma pessoa hoje maravilhosa, o Rogério Portanova. Seja muito bem-vindo, Rogério. Ele que é professor da universidade e pré-candidato também a prefeito de Florianópolis. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Janete. É um prazer estar de volta. Ei, você aí que está nos escutando, que está nos vendo, eu estava no lugar da Janete aqui no outro bloco. E já entrevistei a Janete também, para mostrar que nós somos uma grande comunidade em torno do show da tarde do Tadeu Soares. Boa tarde, Janete. Boa tarde, nossos telespectadores. Estou à disposição para falar um pouco dessa empreitada que vai ser a nossa pré-candidatura a prefeito em Florianópolis. Que legal, Rogério. Seu Portanova, me diz uma coisa. O que levou você, né, a ter essa nova, essa empreitada, como você fala, esse novo desafio, para que você possa estar também, de alguma forma, auxiliando as pessoas nesse teu trabalho maravilhoso? Bom, em primeiro lugar, eu queria ressaltar hoje o comentário inicial que fez o Tadeu Soares, que foi primoroso, pedindo para as pessoas refletirem a respeito dos seus candidatos, e aí eu não falo só de mim, eu falo de todos os candidatos, a vereador, a prefeito, e para a gente poder observar quais são as melhores opções que nós temos na nossa cidade. Eu costumo dizer que muita gente propõe até o céu na Lua, propõe um terreno em Marte, e que tem muito populismo. E eu costumo dizer que, para prefeito, é mais importante ter um estadista do que um populista. Então, escute bem quem são os candidatos, as propostas que eles têm, o currículo, de onde eles vêm, o que ele, de fato, já fez dentro da sua trajetória. E o que me levou a ser candidato, na verdade, não é a primeira vez. Eu já fui 2 vezes candidato a prefeito em Florianópolis, pelo Partido Verde. Todo mundo me conhece, diz que eu sou o verde de Florianópolis, né? E 2 vezes candidato a governador, uma pelo Partido Verde e a outra pela Rede de Sustentabilidade da Marina Silva. Eu, há cerca de 3 anos, me aposentei da Universidade Federal e, depois da última eleição, acreditei que eu já estava aposentado da política e resolvi me recolher, cuidar dos filhos, viajar, aquelas coisas que a gente já, numa idade mais avançada, faz olhando tudo aquilo que construiu. Mas não é que vários alunos, professores, dirigentes sindicais disseram que eu ainda tinha muito carvão para queimar, que eu precisava colocar as minhas ideias, e justamente foram eles que me trouxeram de volta ao mundo das ideias, ao mundo das soluções e ao mundo de poder contribuir com as pessoas, poder auxiliá-las. Eu quero estar, como eu sempre tive, presente junto com elas, seja nos morros, na periferia, e tratando de questões como o meio ambiente, a questão das mulheres, a questão da diversidade, a luta contra o racismo, aquilo que nos faz ser mais humanos e que nos trazem os valores da nossa civilização. Uau, que legal, né? São excelentes ideias, sem dúvida, porque você que tem essa jornada já incrível nesses anos de ensinamento como professor também da universidade, eu posso acreditar que você tem, sem dúvida, Portanova, muito a poder acrescentar no teu conhecimento para essa humanidade que está tanto passando por situações conflituosas em relação a tudo que está acontecendo, né? E tem muita situação para poder auxiliar esses processos de cura da humanidade, não só como benefício fisiológico, mas em relação também política, e poder estar à frente, né, de um cargo muito mais elevado para poder trazer soluções para as pessoas. Eu posso imaginar que para você é um desafio, mas é algo que é muito gostoso para você, que é uma coisa boa, que vai trazer benefício para essas pessoas também, né? Veja bem, Janete, nós passamos por um período de pandemia e, junto com a pandemia, nós vivemos uma sociedade extremamente polarizada, o que deu uma epidemia de doença mental. Era pai brigando com o filho por causa de posição, porque um é do Lula, o outro é do Bolsonaro, e as famílias se separaram. Amigos de longa data que jogavam futebol junto, como eu. Tive amigos que
pensavam diferente de mim e a gente entrou em conflito, acabou brigando. E assim, pessoas muito próximas se afastaram por causa de ideias políticas. E isso é uma doença. E estão alimentando essa polarização. Se eu tenho alguma coisa a oferecer nessa eleição, é romper com essa polarização. Por isso que nós dizemos, nós não estamos nem à direita, nem à esquerda e nem ao centro. Porque geralmente o centro se alimenta das más ideias, tanto do extremismo de um lado quanto de outro. Nós estamos à frente, nós estamos numa outra lógica de funcionamento e queremos reconciliar as famílias, reconciliar os amigos, permitir que havaianos e figueirense possam conviver no mesmo espaço como sempre conviveram, nunca se mataram por causa disso. Gremistas e colorados da mesma forma, Flamengo e Vasco, o mesmo jeito. Por que que você, pensando diferente de alguém da sua família, tem que cortar suas relações? Não, esses políticos não merecem isso. Eu acredito em você. Eu acredito que verdadeiramente você pode mudar. Mesmo que você não acredite em mim, isso não é a questão mais importante. O mais importante é você olhar para dentro interiormente, conhecer esse seu lado bom, espiritual, que está ali dentro. O lobo que você tem que alimentar é o lobo do bem que está dentro de você, e não o do ódio, e não o do conflito. É por isso que chegou o momento de nós termos opções que vão além da lógica conflituosa, da lógica do ódio, e impedir que as más ideias, que os projetos absurdos como privatização de praia, como a criminalização de jovens adolescentes que venham a abortar, sejam completamente varridos da nossa convivência e que a gente volte a ter a harmonia que nós já tivemos no passado, respeitando o que cada um pensa, porque eu aprendo com o diferente, eu aprendo com quem pensa não igual a mim, mas justamente em oposição a mim, e que a gente possa trazer de novo essa evolução através do conflito de ideias, mas não do ódio entre as pessoas. Que seria a integração dessas adversidades, né? E poder entender que não existe o certo e errado, o feio, o bonito, né? O bem ou mal, como diz, separando isso, mas sim a integração das pessoas que possam pensar de uma forma mais, eu digo, direcionadas de uma forma evolutiva também. E não querer arrumar conflitos e arrumar, né, partido de direita e de esquerda, e de estar num lado ou no outro. Eu mesma sou testemunha disso em relação à minha família. Enquanto você falava, Porta Nova, eu estava me lembrando dos meus pais que têm essa situação, a política. Você é de um partido, eu sou do outro, o está certo, está errado. Isso é. Aí eu começo a pensar nesse sentido. O que vai adiantar? Vai levar aonde? Né? Fisicamente as pessoas adoecem por raiva, por ódio, por querer arrumar guerras. Isso não vai trazer solução nenhuma, né? É exatamente, Janete, aquilo que os políticos não vão tratar, é cuidar verdadeiramente das pessoas. E cuidar das pessoas significa também cuidar da sua saúde mental e não alimentar o ódio. Nós costumamos dizer que nós vamos ter 3 grandes pontos para serem tratados. O primeiro é a chamada ecologia social profunda. Tem muita gente que está trabalhando hoje com o meio ambiente, se tornou um grande tema, eu trabalho há 40 anos com esses temas, agora é muito importante limpar a praia, recolher lixo, fazer todos esses trabalhos, mas essa nós chamamos de ecologia rasa. Importantíssimo, tem que ser feito, mas o problema é civilizatório, e nós vamos apresentar isso durante a campanha eleitoral e o nosso programa. A segunda diz respeito a uma espiritualidade ampla. O que estão fazendo de manipulação com algumas igrejas é verdadeiramente vergonhoso. Parece que nós queremos fazer um Estado teocrático, voltar à Idade Média, voltar à caça às bruxas. E não é para isso que foi feita a espiritualidade e a religião. Então, respeitar todas as religiões, sejam elas monoteístas, como o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, mas também as religiões
que são, além do monoteísmo, como a Umbanda, como o Candomblé, como o Santo Daime, como a espiritualidade das bruxas da ilha, como, enfim, toda a manifestação que nós temos do mundo espiritual, ele tem que estar incorporado na nossa vida como uma qualidade de vida maior, mas sempre respeitando o que pensa o outro, respeitando a sua crença, respeitando as suas posições, respeitando até o time que torce. É assim que a gente vai construir uma sociedade mais harmônica. E essa é a única razão de eu ter voltado para a política. Com a acumulação que eu tive, eu fui professor de Direito Ambiental e de Ciência Política, de mostrar que em outros momentos já tivemos grandes conflitos que levaram a 2 guerras mundiais por formas radicais que se teve de tratar as questões que acabavam absorvendo a consciência de um povo, seja em nome do nacionalismo, seja em nome de uma ideologia, seja em nome de uma religião. Nós somos muito maiores que isso. Eu costumo dizer que nós estamos integrados a um ser maior. Nós somos filhos da Pachamama e a ela devemos a nossa obediência. Quando a gente respeitar essas dinâmicas que são dadas pelo mundo, seja espiritual, pelo mundo natural e pelo mundo social, é importante dizer que os maiores retrocessos que existiram foram nos direitos humanos, nos direitos sociais e nas questões de direito ambiental, e que é preciso resgatar essa harmonia que o estado de bem-estar já nos apresentou e foi nos retirado por uma forma de um economicismo extremo. Queremos harmonizar meio ambiente, equilíbrio mental e equilíbrio social. Uau, que legal, viu? Poder ter essa integração, esse olhar de um todo, não só de uma forma, de um olhar mais racional ou político também, né? E por falar em olhar mais racional, vamos mudar um pouquinho de assunto, sabe? Eu queria te perguntar sobre o escândalo do Ed Pereira. O que isso atinge no teu olhar político? Olha, eu acho que essa prefeitura que tem uma excelente capacidade de mídia, de marketing, e que fez algumas coisas interessantes e outras tantas que são deploráveis, foi atingida de morte com um dos seus principais secretários. Era secretário de Turismo, Cultura e Meio Ambiente, se não me engano, e está mais do que comprovado a corrupção que teve em alguém que estava cotado, inclusive, para ser vice do atual prefeito, e que hoje ele tenta esconder. Mas não, desde a Operação Moeda Verde, uma série de corrupções que já passou pela prefeitura, é hora de simplesmente higienizarmos, limparmos todos esses escândalos políticos de gente que verdadeiramente não gosta de Florianópolis, não gosta da sua cidade, gosta apenas de utilizar o posto que tem para enriquecer. Para você ter uma ideia, esse escândalo que envolveu o Ed e mais algumas pessoas acabaram comprometendo várias associações, inclusive de autistas que recebiam verbas e que foram tocadas por esse tipo de atuação. Então veja o quanto é prejudicial a corrupção, e nós temos que mostrar que a corrupção é a poluição da política e a poluição é a corrupção da natureza. E ambas estão associadas e interligadas. É preciso entrar numa nova perspectiva, seja social, seja política, seja de trato do dinheiro público, porque há muito tempo Florianópolis vem sofrendo com isso e chegou a hora de dar um basta. Uau, quanta informação, né, Portanova? Eu poderia ficar aqui, sem dúvida, ficar muito mais tempo conversando com você e poder trazer mais informações, né? Mas o nosso tempo também está acabando. Então, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela tua participação, por você trazer tanta informação e tanto esclarecimento em relação ao teu olhar. Obrigado, Janete. Obrigado ao Show da Tarde, ao Tadeu Soares e a você, telespectador, que nos acompanha. Não sai daí que logo, logo temos muito mais para você.